Olá, aqui é Maria Cristina Lopes, sou psicóloga da dança e criadora do Balé Sem Estresse. Aqui eu vou te ensinar a viver a dança sem estresse. Hoje eu quero te ensinar a montar dinâmicas muito simples, muito básicas, que vão de acordo com a aprendizagem por observação. Existem muitas formas de aprendizagem. Você deve perceber que cada aluno aprende de uma forma. E o importante é você entender que existem várias teorias sobre aprendizagem, então você não precisa ficar dando tiros no escuro. Você pode estudá-las, entendê-las, para então formar melhor o seu ensino. Existem muitas dinâmicas também, tá? Dinâmicas de grupo que dá para fazer na aula de dança, e algumas são muito simples e você também pode criar as suas próprias dinâmicas, tá? Isso é super possível de fazer uma vez que você entende como é que funciona o processo de criar dinâmicas de grupo. Se você ainda não sabe, tem um vídeo meu sobre isso, sobre como criar dinâmicas de grupo. Você pode acessar depois, é só ir lá no meu canal e ver os últimos vídeos sobre dinâmica de grupo. Bom, hoje a gente vai falar sobre dinâmicas de grupo de acordo com essa aprendizagem por observação. A aprendizagem por observação é um tipo de aprendizagem que já foi muito estudada. Basicamente, a gente aprende a partir da observação de outra pessoa. Então, a gente olha o que essa pessoa está fazendo e a gente aprende a partir disso. A gente começa a imitar, tá, essa outra pessoa. Geralmente, isso funciona bastante para comportamentos. Mas para aula de dança vai ser especialmente importante, porque a gente nada mais vai estar fazendo do que imitar movimentos. Então, dentro da escola regular, isso vai funcionar para comportamentos positivos para a aprendizagem, para facilitar a aprendizagem. Por exemplo, ficar quieto, não conversar durante a aula, ou enfim, outras questões que podem ajudar nesse processo de aprendizagem. Um processo desse que a gente aprende bastante, geralmente lá para a faculdade, ou no terceiro ano, quando a gente está bem empenhado em aprender, é perguntar, é conversar, é discutir sobre ideias, sobre assuntos, e conforme vários alunos vão fazendo isso, a gente vai aprendendo a fazer isso também e a gente começa a conversar. Então, provavelmente você já passou por esse processo em algum momento da sua vida. Na aula de dança, a gente também vai fazer a mesma coisa. O importante para a gente entender sobre isso é que a gente elege modelos, tá? Então, esses modelos vão ser aquelas pessoas dentro da sala de aula que a gente vai estar prestando atenção para a gente imitar o comportamento dessa pessoa, tá? Então, geralmente, o modelo principal da sala de aula é o professor. A gente vai sempre tentar imitar o que o professor está fazendo, principalmente para alguns comportamentos, geralmente os movimentos, as técnicas de dança, tá? Agora, existem muitos outros alunos que a gente vai eleger para ser modelo de comportamentos também, tá? E esses comportamentos podem ser conversar, podem ser ficar mais quieto e conseguir se focar na aula. A gente não tem como controlar essa eleição de modelos, tá? Cada aluno vai ter essa eleição de modelos própria. Geralmente a maioria elege alguns, tá? Uns 3, 4 dentro de sala de aula, mas a gente não tem muito como controlar isso. O que a gente pode fazer é favorecer essa eleição de modelos e favorecer essa eleição de cada vez mais modelos. Porque quando o aluno está observando mais e mais pessoas, a gente permite que ele aprenda com cada vez mais e mais pessoas e não só com o comportamento daquela única pessoa ou daquelas duas pessoas, tá? A gente permite que ele aprenda com mais e mais pessoas, mais e mais perfis de alunos, tá? Então é bem interessante a gente favorecer essa eleição de modelos e também essa aprendizagem por observação. Não apenas quando o aluno próprio decide observar, mas a gente favorecer essa aprendizagem por observação. Então eu vou te dar 2 estratégias para você começar a montar essas dinâmicas. Essas 2 dinâmicas podem ser simplesmente isso que eu vou te passar, ou você ainda pode criar outras coisas em cima disso, tá? Então a primeira dinâmica é muito simples e fácil, tá? A gente simplesmente vai separar a turma em duplas ou trios, tá? E a gente vai pedir para elas realizar alguma técnica,
quando estiverem nessas duplas ou trios, em círculos, tá? E cada um vai fazer por vez, então não vão fazer os 3 ou 2 juntos, cada um vai fazer uma vez. Então eles vão estar em círculos, então eles vão poder se olhar muito facilmente, ao invés de olhar para o outro no espelho, que é um olhar diferente, a gente vai estar podendo olhar bem diretamente, já vai estar sendo esperado isso deles, então a gente favorece essa observação. E cada um vai realizar em determinado momento, tá? O professor vai orientar isso, então essa orientação vai ser mediada pelo professor, tá? A partir disso você pode criar outras coisas, tá? Então aqui a gente está focando realmente na aprendizagem por observação, mas você também pode criar outros propósitos para essas dinâmicas. O segundo passo que não é da mesma dinâmica, uma segunda dinâmica, é você criar, sabe quando você vai fazer algo no centro, que você coloca em filas ou então em grupos? A ideia é colocar isso não só para questões que precisam ser no centro, mas para outras técnicas, tá? Isso funciona bastante para filas e não necessariamente para grupos, tá? Mas se você quer algo mais rápido, você pode fazer em grupos para não tomar tanto tempo. O interessante da fila é que a gente vai favorecer com que todos os alunos elejam vários modelos. Por quê? Enquanto estão, vamos supor, 6 alunos na fila e um está fazendo, todos esses 6 vão estar olhando esse um, que muitas vezes não é um modelo da turma, mas ele passa a ser durante aqueles poucos minutos. Então a gente favorece isso, tá? Uma coisa que dá para fazer em relação a isso, por exemplo, quando você vai fazer algo na barra ou então no chão, é pedir que todos fiquem numa fila como se fosse fazer no centro ou qualquer coisa nesse sentido, e só um faça aquele movimento. Então vamos supor que você vai fazer algo no chão, na barra, não importa. Algo que não precise de fila, não precise de grupo, enfim. Você vai fazer a mesma coisa como se fosse um momento que você vai fazer no grupo ou na fila, tá? Então você vai pedir que alguns fiquem separados em um espaço separado, tá? E só um fique ali realizando aquele movimento, ou só aquele grupo fique realizando o movimento. O importante dessa dinâmica, que é uma dinâmica muito simples, você pode fazer de várias formas possíveis, tá? Você pode fazer em grupos, você pode fazer por fila, não importa, tá? O importante disso é você orientar o comportamento dos que não estão realizando, então eles não vão ficar conversando, então o comportamento vai ser de observar. Então esse é o comportamento esperado deles e é isso que você vai orientar, tá? É basicamente isso, é muito simples, não é uma dinâmica para trabalhar emoções, para trabalhar o comportamento, socialização, não. É uma dinâmica para favorecer a aprendizagem por observação. Isso é bacana fazer com aqueles exercícios, com aquelas técnicas que os alunos têm maior dificuldade. Por quê? Porque você já fez vários tipos de ensino, você já testou vários tipos de ensino. O que você vai testar é algo mais novo, que vai funcionar para muitos alunos, para outros ainda vão ter maior dificuldade, tá? Mas você vai estar favorecendo aquele ensino para a aprendizagem de observação, que todos os alunos possuem, tá? Mesmo aqueles que têm uma maior dificuldade de concentração, todos nós aprendemos pela observação. Então é nisso que a gente vai estar focado, tá? Então, a partir disso, você também pode criar novas coisas, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você, por exemplo, não é professor de dança, é psicólogo da dança, você também pode orientar e treinar professores nesse sentido. Se você é professor, você já pode começar hoje mesmo com essas dinâmicas, tá? Porque são muito simples, você sabe como fazer, não é muito complicado. E não é difícil para os alunos entenderem, porque eles já estão acostumados em se separar em duplas, trios, ou fazer filas, grupos, enfim. E vai ser bem simples, tá? Espero que você continue aqui no canal, se inscreve, não deixa de se inscrever, que é o mais importante, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!